Uranus é a mais misteriosa das armas porque é a única que não obtivemos, pelo menos, a ideia do que ela é. Porém, com a revelação de Garlin encontrando algo no Vale de Deus que faria até mesmo Imu-sama ficar satisfeito, tudo começa a fazer sentido. A linha temporal, que antes era um quebra-cabeça, começa a se encaixar, peça por peça. A ilha é um deus adormecido e seu despertar significa a ruína do mundo. Quero saber tudo sobre Uranus se tornando God Valley e finalmente despertando? Desliga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tô bem, né? Tanta revelação boa em One Piece aí que não tem como ficar ruim, fala a verdade. E God Valley parece que tem coisas escondidas além do tesouro de Hachinozu. Sim, Garlin achou alguma coisa lá e eu tenho certeza que você já sabe o que é. Uma arma ancestral, Uranus. Mas o que aconteceu para Uranus se tornar God Valley e como que fica a linha temporal a partir desse ponto? Porque muita coisa, olha só, é muita coisa mesmo, começa a fazer sentido. Tudo se alinha perfeitamente e eu trouxe aqui para vocês uma linha temporal que vai explodir sua cabeça. Vai sair daqui fazendo 1 bilhão de... vai até achar a quarta arma ancestral. Assiste esse vídeo até o final, você vai gostar bastante, tá? Antes disso, vota no Mangá no Prêmio Best aí. Tô no top 10, conto com a ajuda de vocês, tá bom? Vocês querem ver a arma ancestral da pior geração sendo disparada naquele palco? Clica aí e volta, não leva mais do que 10 segundos e é uma única vez, tá bom? Você votou, não encho mais o seu saco. Clica aí, me dá essa ajuda, porque é o que faz o canal continuar existindo. A força de vocês, a gente representando a pior geração lá. O link tá aqui na descrição, fixado no primeiro comentário. Conto com a ajuda de vocês. Se você gosta do meu trabalho, dá essa força aí. Bala de canhão nesse voto. Pronto, recadinho dado. Vamos falar tudo agora sobre God Valley, ou melhor, Uranus, o deus adormecido. 40 anos atrás, Garlin, que ainda era um dos cavaleiros sagrados, aparece conversando com Gorosei e Mary Joyce, e Garlin os informa sobre o Vale de Deus, uma ilha onde permaneceu por um curto período durante uma missão. Garlin explicou que tentou convencer o povo da ilha a se juntar ao governo mundial, mas foi impossível por algum motivo desconhecido. E o Vale de Deus possuía muitos recursos extremamente valiosos para eles. Só que além disso, Garlin faz uma descoberta inacreditável, algo que faria até mesmo Imu ficar satisfeito. E a partir dessa pequena fala, muitas coisas fizeram sentido. Tudo porque Imu, ao que vimos, não tem nada nesse mundo que o deixe mais satisfeito do que controle e poder. As pesquisas do Reino Antigo e o seu legado foram banidas do mundo, se tornando tabus para aqueles que pesquisavam ou descobriam, mas tabus apenas para aqueles fora do círculo do governo mundial. Afinal, eles financiaram Vegapunk justamente para reviver essa tecnologia para o uso deles. A única vez que vimos um resquício de empolgação, se é que podemos chamar assim, em Imu, foi quando ele disparou Mother Flame em Lulusia. Os Gorosei argumentaram que ainda precisava de mais testes para a arma, mas Imu ignorou. A figura sombria ansiava para ver o potencial dessa nova arma. E segundo Dragon e Ivankov, Imu usou em Lulusia uma das armas ancestrais e das 3 que conhecemos, apenas uma não sabemos onde está ou o que de fato é, pelo menos não sabíamos. Pluton é um navio e está em Wano, Poseidon uma sereia que está na ilha dos homens peixes, e com isso podemos fazer uma conjectura que Uranus, a única que resta, está de posse de Imu. Mas se Imu tem Uranus, por que usar agora? O próprio Dragon indaga isso no capítulo 1086 e a resposta é que Imu precisava de Mother Flame de Vegapunk para ativar a arma. E é então, meus amigos, que muitas coisas começam a se afunilar, se conectar. Olha só, Vegapunk tem 65 anos. Há 39 anos, o Vegapunk se tornou um dos membros fundadores da equipe de pesquisa ilegal chamada Mads, trabalhando ao lado de Vinsmoke Judge, Caesar Claw, Queen e mais tarde Buckingham Stussy, que é uma pirata Rocks e também chamada de ladra científica. E enquanto os outros cientistas dos Mads se concentravam na criação de armas,
o Vegapunk buscava produtos que promovessem a paz, e é então que ele criou as balas de flores que lhe renderam o prêmio Ibel da paz. Isso levou inclusive os 5 anciões a convidarem o Vegapunk para encontrá-los em Mary Joyce, fazendo toda aquela fachada, aquela diplomacia e entregando esse prêmio da paz para o Dr. Vegapunk. Afinal, o mundo continua vendo o governo mundial como um benfeitor para todos eles. Dando um salto na linha temporal, há 36 anos atrás, o Vegapunk descobriu o fator linhagem, tá? E naquele mesmo ano, a equipe da Mads criou com sucesso um clone da Stussy. Notem uma coisa aqui, 36 anos, Vegapunk descobre o fator linhagem. Suas pesquisas eram financiadas por Dufel, um dos reis do submundo. Só que o governo mundial ainda não tinha interesse em Vegapunk, mesmo premiando ele com suas balas de flores. Ele só foi convidado pelo governo mundial há 26 anos, que é quando o governo mundial se sentiu ameaçado, segundo eles, pelas descobertas e experimentos do Vegapunk, especialmente ligados ao fator linhagem. Com isso foi ordenado a sua prisão enviando Borsalino. Vegapunk ignorou o mandato de prisão e ao invés disso questionou aí sobre os fundos monetários que ele eventualmente receberia para os seus projetos de pesquisa. Na mente do Vegapunk ele não estava sendo preso, ele estava sendo convidado para trabalhar com o governo mundial. Com isso a Mads foi posteriormente dissolvida, ou melhor, absorvida pelo governo mundial, com Vegapunk e Caesar Claw se juntando à equipe de pesquisas do governo mundial. E por que é importante traçarmos essa linha temporal? Porque precisamos pontuar sobre a descoberta do fator linhagem 36 anos atrás e somente 10 anos depois o Vegapunk sendo convidado pelo governo pelas mesmas pesquisas. Por quê, meus amigos? 34 anos atrás, 2 anos depois que a pesquisa do Vegapunk se torna pública, King foi capturado pelo governo mundial e mantido no terceiro instituto de pesquisa de Punk Hazard, onde foi experimentado e teve suas habilidades lunarianas testadas, bem como extração do fator linhagem do sangue lunariano. Mother Flame quase certamente veio das chamas do King, e é por isso que o Vegapunk diz que ela é incompleta, porque não é a original, mas uma cópia. E o fato do Vegapunk ser recrutado justamente pelas pesquisas de fator linhagem foi para ele conseguir continuar os estudos que cientistas do governo fizeram em King, mas que não conseguiram avançar em desenvolvimento. O governo queria a chama e tudo isso para alimentar a sua arma adormecida. Mother Flame, ou chama-mãe, é uma fonte de energia alternativa criada pelo Dr. Vegapunk e é imaginada como uma chama imortal que permitiria Vegapunk e os seus satélites criarem o seu próprio sol. Só que ela ainda é incompleta. E aqui vem uma informação que pode ser perdida por conta dessa passagem do tempo. Egghead, meus amigos, só existe há 4 anos. A ideia dos satélites surgiu há 3 anos. Então Mother Flame quase certamente veio após isso. E tem pouco mais de 2 anos de criação. E por que eu sei disso? Por conta do meu mistério favorito, ainda não desvendado, mas que se conecta perfeitamente aqui. A esfera que puxou Capone Bege quando ele entrou no Novo Mundo. Isso acontece no início do time skip, 2 anos atrás. Pode ser uma ilha estranha? Claro que pode, afinal a Grand Line está repleta delas, mas ao que parece, Uranus também é uma ilha estranha. E no fim, tudo isso acaba fazendo muito sentido. No capítulo 1121, a mensagem do Vegapunk ecoa pelo mundo. E ele fala sobre as armas ancestrais. E curiosamente, galera, quando o Vegapunk vai falando sobre isso, temos Oda mostrando Poseidon, Vivi, ao qual seu país tem uma ligação com Pluton, e também Aiza, na Ilha do Céu, o que é bem estranho, né? O Oda claramente parece provocar sobre as armas ancestrais tendo uma ligação com essas 3 figuras que surgem. E Uranus, muito possivelmente, tem ligação com os povos que vieram do espaço. Vimos isso no mural do Enel, de que o povo da Lua veio para cá em uma nave. Então possivelmente Uranus é a nave que trouxe os povos do espaço, movida talvez a energia solar. A Mother Flame original, lembrem do mural Harley, o grande demônio segurando um sol nas suas mãos, mas também temos uma espécie de arca Maxim disparando raios
contra o tronco da árvore. E no capítulo 650, o Netuno, pai da Poseidon, ele nos conta que as armas ancestrais levam nomes de deuses. E Uranus é ligado a Urano, que é uma divindade muito conectada aos céus. E é então que chegamos à ilha que o Garlin visitou, que é a única em toda a série que, olha só, leva Deus em seu nome. God Valley. Eu definitivamente acredito que sim, God Valley é Uranus. Eu já acreditava nisso desde o ataque de Lulúzia, porque a silhueta que vemos nas nuvens lá, que dispara aqueles lasers, é maior que a própria Lulúzia. E notem a parte mais importante aqui. Rox não estava em God Valley pela Shaki. Tá bom? O Rox já havia se apaixonado por outra pessoa e já tinha o seu filho. Essa informação é muito importante na linha temporal, galera. O Barba Branca inclusive diz para os piratas manterem o foco no objetivo principal. Eles foram recuperar o tesouro de Hachinozu, obviamente a Shaki pode estar lá, mas eles tinham um outro objetivo principal. E Rox queria ser rei do mundo. E segundo o Sengoku, ele mexeu com tabus. E o que são tabus nesse mundo? Armas ancestrais. O Garlin muito possivelmente se apaixonou pela mãe do Shanks, tá? Ela pode ter mostrado para ele o Jardim do Éden do Vale de Deus, e é onde o Garlin se deparou com tecnologia antiga. A estrutura toda da ilha, ela parece uma Railgun, que é uma mega arma de trilho, quando você olha por alguns segundos a mais para as duas torres de pedra. Talvez o Reino Antigo, que era muito avançado, pode ter terraformado a ilha para ela funcionar como uma plataforma de armas. God Valley não era só um campo de batalha, era literalmente a estrutura e o mecanismo de disparo da arma ancestral Uranus. Isso explica porque a ilha sumiu misteriosamente da vista e do conhecimento público, porque Imu e os Cavaleiros de Deus acharam Uranus. Vegapunk, criando o Mother Flame, finalmente possibilitou que ela fosse ativada e destruísse Lulúzia. Isso explica porque os piratas Rox estavam lá também. Exceto pelo tesouro da ilha de Hachinozu que havia sido roubado, eles estavam lá para adquirir talvez a arma antiga, já que no flashback do Kuma, a maneira como eles falam da sua chegada faz parecer que depois de conseguir o que estava naquela ilha, o seu objetivo seria concluído. A única razão para a formação daquela tripulação pirata era dominar o mundo, e seria alcançado se eles conseguissem dominar Uranus. Lembrem também do legado pós-Rox. Nós temos o Chique na Batalha de Edge chamando o Roger para eles dominarem o mundo, porque ele falou que o Roger sabia a localização das armas ancestrais. Temos Big Mom e Kaido também buscando ativamente armas ancestrais quando eles se alinharam. Nós acompanhamos mais de 10 anos dos Rox no flashback aqui do Loki, e eles não disseram nada sobre a arma ancestral, porque talvez eles nem saibam disso ainda. Yoda fez isso magistralmente porque é em God Valley, 38 anos atrás, que eles descobrem a existência de uma arma ancestral no local. Então muita pouca coisa que pudesse agradar Imu. Riqueza, recursos, o governo mundial, os dragões celestiais já os possuem e podem adquirir mais através dessa competição de caça nativa ou dos tributos celestiais. Status, Imu está no topo do mundo. Poder? Bom, aí chegamos no ponto derradeiro. O que poderia adicionar mais poder ao governo mundial? Poder o suficiente que agradaria Imu, se não uma das armas ancestrais. Faz ainda mais sentido já que eles adquiriram Uranus no Vale de Deus. Então tentariam fazer isso funcionar apenas para perceber que precisa de um certo tipo de combustível que os seus melhores cientistas não conseguem desenvolver. E é então que começam a ficar de olho nos Mads, porque na época Vegapunk havia se revelado recentemente criando as suas balas de flores. Eles o recrutam e esperam que, em sua pesquisa, ele possa recriar a chama de Mother Flame, ou pelo menos uma fonte de energia o suficiente para alimentar a arma ancestral que eles secretamente possuem. O fato de Egghead ter sido usado como base para ele entender melhor a energia e a tecnologia ancestral de 800 anos é bastante revelador. E por fim, pense no objetivo de Rox como pirata. Ele queria ser rei do mundo e Oda especificamente não fez ir atrás de uma princesa sereia na Ilha dos Homens Peixes, ou então ir descobrir que Pluton estava em Wano, mas fez Rox ir e morrer no Vale de Deus por alguma coisa grandiosa. Não é explicitamente declarado que ele estava lá para atacar dragões celestiais, nem mesmo para pegar Shaki, se ela for o tesouro de fato, tudo porque ele já estava apaixonado por outra mulher. E o melhor de tudo, o próprio Sengoku menciona que somente saber sobre o que ocorreu no incidente é
é um tabu nos tempos atuais. Das coisas que sabemos que podem ajudar alguém a alcançar a dominação mundial, o Vegapunk nos revelou na sua mensagem. Armas antigas parecem ser a chave. A linha temporal agora começa a se conectar muito bem, né, galera? Faz muito sentido que o governo mundial tentou ativamente ativar Uranus, eles levaram a ilha embora, não conseguiram, colocaram Vegapunk, forneceram todos os recursos, a base de pesquisas feitas no King, e somente nos tempos atuais ele conseguiu criar Mother Flame, que é quando, infelizmente, Lulusia desaparece do mapa. E eu gosto muito dessa conexão de o que poderia agradar Imu se não uma arma ancestral, e o Rox também não indo atrás de nenhuma das outras armas, mas especificamente estando no Vale de Deus. O que temos ali é Uranus, adormecido, possivelmente utilizada no século perdido, sua fonte de energia secou e ela ficou ali flutuando. As pessoas foram morar nesse lugar e chamaram de Vale de Deus. E segundo Netuno, as armas ancestrais carregam o nome de divindades. Interessante pra caramba, né? Tem alguma teoria sobre isso? Coloca nos comentários aqui o que você acha. Se gostou desse vídeo, deixa um like. E não esquece de votar no Mangão aí no Prêmio Best, tá bom? Obrigado, meus amigos. Até a próxima. Valeu por assistirem.